Mãe, acho melhor você não ligar mais. A gente está bem aqui, disse meu filho João há 3 semanas com uma frieza que jamais reconheci nele. O coração ainda dói quando lembro daquelas palavras. Não pela dureza delas, mas pela estranheza. João, meu primogênito de 12 anos, sempre foi carinhoso. Sempre terminou nossas conversas com um "te amo, mãe", sussurrado, como se fosse nosso segredo especial. Ana, minha pequena de 10 anos, costumava me mandar áudios intermináveis contando sobre a escola, as amigas, os desenhos que assistia. Agora, o WhatsApp mostrava apenas visualizado nas minhas mensagens, sem resposta. A chuva começou a cair lá fora, e eu me permiti voltar no tempo. 2 anos atrás, quando tudo começou a desmoronar. Ricardo chegou em casa naquela quinta-feira de março com uma expressão que eu já conhecia bem. Era a mesma cara de quando decidiu trocar de emprego, de quando sugeriu que nos mudássemos para a casa maior, de quando tomava decisões unilaterais que afetavam toda a nossa família. Só que dessa vez, a decisão era sobre o fim de tudo. Mariana, precisamos conversar. Eu estava na cozinha, preparando o jantar favorito das crianças, estrogonofe com batata palha. João havia tirado nota máxima em matemática. Ana finalmente havia perdido o dente que balançava há semanas. Era para ser uma noite de celebração. Em vez disso, tornou-se a noite em que minha vida mudou para sempre. Eu quero me separar, ele disse, sem rodeios, sem preparação, sem consideração pelos risos das crianças que ecoavam da sala onde assistiam desenho. Não foi uma surpresa completa. Nosso casamento estava morno há meses, talvez anos. Ricardo viajava constantemente a trabalho, e quando estava em casa, parecia estar sempre em outro lugar. Conversas se resumiam à logística: quem buscaria as crianças na escola, se as contas estavam pagas, se o João precisava de material escolar novo. O romantismo havia evaporado como água num dia de sol forte. Mas eu ainda tentei salvar. Sugeri terapia de casal, uma segunda lua de mel, conversas honestas sobre o que cada um sentia. Ricardo balançou a cabeça para tudo. Mariana, não adianta. Eu já não sinto mais nada. A palavra nada ecoou na minha cabeça por semanas. O processo de separação foi relativamente tranquilo. Decidimos pela guarda compartilhada. As crianças ficariam 1 semana com cada um. Eu me mudei para um apartamento menor, a 10 minutos da antiga casa, para que João e Ana não precisassem mudar de escola. Ricardo ficou com a casa, mas eu não me importei. O importante era que as crianças tivessem estabilidade, que nossa separação não as afetasse mais do que o necessário. Por alguns meses, funcionou. As crianças se adaptaram bem ao vai e vem entre as casas. João, sempre maduro para a idade, ajudava Ana com a transição. Eles me ajudavam a decorar o apartamento novo. Escolhiam onde ficariam os próprios quartos. Aos poucos, estávamos criando uma nova rotina, uma nova normalidade. Foi quando Ricardo conheceu Camila. A primeira vez que ele mencionou o nome dela foi casual, quase por acidente. Ah, Camila acha que o João tem potencial para o futebol. Quem era Camila? De onde havia surgido essa opinião sobre meu filho? Ricardo se esquivou da pergunta, mudou de assunto. Nas semanas seguintes, o nome dela apareceu com mais frequência. Camila sugeriu um restaurante novo. Camila disse que Ana estava interessada em dança. Camila achou engraçado o que o João falou. Camila, Camila, Camila. Quando finalmente a conheci, foi como levar um soco no estômago. Não pela beleza dela, embora fosse inegavelmente linda, com aqueles cabelos loiros perfeitamente alinhados e o sorriso que parecia saído de uma propaganda de pasta de dente. O que me chocou foi a intimidade. A forma como ela conhecia os gostos das crianças, como falava sobre eles com propriedade, como João e Ana pareciam confortáveis com sua presença. "Oi, você deve ser a Mariana", ela disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eu sou a Camila. Ricardo fala tanto de você. Tenho certeza de que não falava. Tenho certeza de que quando falava, não era nada bom. Naquela noite,
Depois que deixei as crianças na antiga casa, que agora tinha uma nova moradora, chorei no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir para casa. Não era ciúme do Ricardo. Nosso casamento havia acabado, e eu já havia aceitado isso. Era algo mais profundo, mais visceral. Era o medo de ser substituída. E olhando para trás agora, 2 anos depois, sentada nesta varanda vazia, percebo que meu medo se tornou realidade. As últimas 3 semanas de silêncio eram apenas o culminar de um processo que havia começado naquele primeiro aperto de mão. Camila não queria apenas o Ricardo. Ela queria a família completa. E de alguma forma que eu ainda não compreendia totalmente, ela estava conseguindo. O telefone vibrou na minha mão, fazendo meu coração acelerar. Por um segundo, pensei que fosse João ou Ana. Em vez disso, era uma mensagem do meu advogado. Conseguimos o agendamento para quinta-feira. Vamos discutir as opções. Fechei os olhos e respirei fundo. O silêncio podia estar gritando, mas eu não estava disposta a me calar. Meus filhos eram meus filhos, e nenhuma Camila do mundo mudaria isso. Pelo menos, era isso que eu tentava acreditar. A primeira reunião com o Dr. Fernando, meu advogado, foi um banho de água fria na realidade. Mariana, preciso ser honesto com você. Ele disse, ajeitando os óculos enquanto folheava os documentos do caso. Reverter uma situação de guarda é extremamente difícil, especialmente quando não há evidência de negligência ou abuso. Negligência. A palavra ecoou na minha cabeça. Como explicar para ele que o que estava acontecendo era pior que negligência? Era manipulação. Era um apagamento lento e sistemático da minha existência na vida dos meus próprios filhos. Mas eles eram meus filhos antes de serem dele. Protestei, sabendo o quão patético soava. Eu os carreguei, os criei, passei noites em claro quando estavam doentes. Dr. Fernando me olhou com aquela expressão que advogados desenvolvem ao longo dos anos. Uma mistura de compreensão e pragmatismo cruel. Nos olhos da lei, ambos são pais. E, infelizmente, a balança está pesando para o lado dele. A casa maior, a estabilidade financeira, o fato de Camila não trabalhar e poder se dedicar integralmente às crianças. Ela não trabalha porque não precisa. Interrompi, sentindo a raiva subir pela garganta. Ela tem 26 anos e nunca teve responsabilidade real na vida. Eu trabalho porque preciso me sustentar, porque sou independente, porque... Eu entendo, Mariana. Mas você precisa entender também que o sistema não vê as coisas dessa forma. O que o juiz vê são fatos. Ricardo ganha mais de 30 mil reais por mês, tem uma casa espaçosa, uma esposa que pode ficar em casa com as crianças. Você mora num apartamento de 2 quartos e trabalha como freelancer, com renda variável. A injustiça daquilo me sufocava. Como se o amor pudesse ser medido em metros quadrados ou dígitos numa conta bancária. O que você me sugere então? Documenta tudo. Cada mudança de comportamento das crianças, cada conversa estranha, cada situação que te pareça anormal. Se realmente há algo errado acontecendo, precisamos de provas. Saí do escritório com uma sensação de impotência que me acompanhou durante todo o caminho para casa. Era um sábado e as crianças deveriam estar comigo. Em vez disso, Ricardo havia ligado na sexta dizendo que João tinha um jogo de futebol importante e Ana foi convidada para uma festa. Eles pediram para ficar, disse ele, com aquela voz neutra que havia adotado desde a separação. Pediram para ficar. Quando foi que meus filhos começaram a preferir estar longe de mim? Em casa, sentei no sofá que João ajudou a escolher e abri nosso álbum de fotos no celular. Ali estavam eles. João aos 6 anos, desdentado e orgulhoso com a primeira bicicleta. Ana aos 4, toda lambuzada de chocolate no seu aniversário. Fotos da nossa primeira viagem para a praia depois da separação, onde Ana construiu um castelo de areia e disse que era o novo lar da família. João, adolescente desajeitado, me abraçando após sua primeira apresentação na escola. Quando foi que aquele abraço se tornou mecânico? Quando foi que os "te amo" se transformaram em acenos rápidos?
Quando foi que meus filhos começaram a olhar para mim como se eu fosse uma estranha? O domingo passou devagar, pontuado por mensagens que mandei e que não receberam resposta. Bom dia, meus amores. Como foi o jogo, João? Visualizado. Ana, como foi a festa? Visualizado. Vocês estão bem? Mamãe está com saudades. Visualizado. Na segunda-feira, decidi aparecer na escola na hora do almoço. Não era meu dia com eles, mas eu tinha o direito de vê-los, não tinha? Cheguei no horário que sabia que estariam no pátio e os vi de longe. João estava com os amigos jogando futebol. Ana conversava animadamente com duas colegas. Eles pareciam normais, felizes até. João! Ana! Chamei me aproximando. João olhou na minha direção e seu rosto se fechou instantaneamente. Ana fez o mesmo. Eles trocaram um olhar. Um daqueles olhares conspiratórios que crianças desenvolvem quando querem esconder algo dos adultos. Oi, mãe! Disse João, sem entusiasmo. Que surpresa boa! Como foi o final de semana de vocês? Foi normal, respondeu Ana, brincando com o cadarço do tênis. A gente se divertiu. Que bom! E o jogo, João? Você ganhou? Ganhamos, sim. Pausa desconfortável. Mãe, a gente pode conversar depois? É que o intervalo está acabando e... Meu coração apertou. Desde quando meu filho ficava ansioso para se livrar de mim? Claro, meu amor. Vocês querem que eu busque vocês na saída? Podemos tomar um sorvete. Não precisa. Ana se adiantou. A Camila vai buscar a gente. Ela prometeu que íamos fazer brigadeiro em casa. Brigadeiro. Eu costumava fazer brigadeiro com eles todo domingo. Era nossa tradição. Ah, que legal! Consegui dizer, forçando um sorriso. Então, a gente se vê no próximo fim de semana? É, respondeu João, já se afastando. Tchau, mãe. Fiquei ali, parada no meio do pátio da escola, vendo meus filhos se afastarem como se eu fosse apenas mais uma pessoa qualquer. Outras mães me olharam com aquela expressão de pena mal disfarçada que eu havia aprendido a odiar. No carro, liguei para minha irmã Paula. Mari, você precisa parar de se torturar assim. Ela disse depois que contei sobre o encontro na escola. Eles são adolescentes. É normal ficarem mais distantes. João tem 12 anos, Paula. E Ana, 10. Não são adolescentes. E mesmo que fossem, isso não é distanciamento normal. É como se eu fosse um incômodo na vida deles. Você acha que a Camila está fazendo alguma coisa? A pergunta que eu havia evitado fazer para mim mesma finalmente foi verbalizada. Eu não sei, admiti. Mas tem algo errado. Você conhece meus filhos, Paula. Você sabe como eles sempre foram comigo. Carinhosos, próximos. E agora é como se eu fosse uma obrigação chata na vida deles. O que você vai fazer? Olhei pela janela do carro, vendo outras famílias saindo da escola. Pais e mães pegando os filhos, conversando sobre o dia, fazendo planos para o final de semana. Vida normal, vida que eu costumava ter. Vou descobrir a verdade, disse, mais para mim mesma do que para Paula. Não importa o que custe. Porque se havia uma coisa que eu sabia com certeza, era que meus filhos não haviam simplesmente parado de me amar da noite para o dia. Alguém os estava ensinando a fazer isso, e eu tinha uma suspeita muito forte de quem era. 3 semanas depois da conversa com Paula, eu estava sentada no escritório de um investigador particular chamado Carlos, me sentindo como uma personagem de filme ruim. Senhora Mariana, ele disse, folheando as anotações que eu havia trazido. Entendo sua preocupação, mas investigar uma família sem evidência de crime é complicado. Eu havia documentado tudo, como o Dr. Fernando sugeriu. Datas das visitas que foram canceladas, screenshots das mensagens visualizadas sem resposta, registros das vezes que liguei, e Camila atendeu dizendo que as crianças não podiam falar agora. Mudanças no comportamento, nas roupas, até no vocabulário dos meus filhos. Eles começaram a usar palavras que nunca usaram antes. Expliquei, sabendo como soava paranoico.
João me chamou de senhora semana passada, meu próprio filho. E Ana disse que eu deveria respeitar o espaço deles. Essas não são palavras de uma criança de 10 anos. Carlos me olhou com aquela expressão neutra que profissionais desenvolvem para lidar com clientes potencialmente instáveis. Veja bem, continuei. Eu não quero fazer nada ilegal, mas preciso saber o que está acontecendo com meus filhos. Se alguém está manipulando eles contra mim, eu tenho o direito de saber. E se estiver? O que a senhora pretende fazer com essa informação? A pergunta me pegou desprevenida. Eu havia me focado tanto em descobrir a verdade que não havia pensado no que viria depois. Vou lutar por eles, respondi finalmente, de qualquer forma necessária. Carlos suspirou e fechou a pasta. Senhora Mariana, vou ser franco com a senhora. Casos como o seu são mais comuns do que imagina. Pais e madrastas que, conscientemente ou não, influenciam as crianças contra o ex-cônjuge. Mas provar isso legalmente é quase impossível. E mesmo que consigamos alguma evidência, a menos que seja algo realmente grave, dificilmente mudará a situação da guarda. Meu coração afundou. Então não há nada que eu possa fazer? Eu não disse isso, mas preciso estar preparada para o que pode encontrar e para o fato de que talvez não goste do que descobrir. 2 semanas depois, Carlos me ligou. Preciso que venha aqui. Temos algumas informações. O escritório dele parecia menor dessa vez. Ou talvez fosse a ansiedade que estava me sufocando. Ele me mostrou uma cadeira e pôs uma pasta na mesa entre nós. Consegui algumas informações através de um contato que trabalha na escola das crianças. Começou. Nada ilegal, apenas observações de comportamento e algumas conversas que foram ouvidas. Meu coração acelerou. A boa notícia é que não há sinais de abuso físico ou negligência grave. As crianças parecem bem cuidadas, vão bem na escola, têm amigos. E a má notícia? Carlos abriu a pasta e me mostrou algumas anotações. A professora da Ana relatou algumas coisas interessantes. Aparentemente, em uma redação sobre família, Ana escreveu que tinha 2 mães, mas só uma de verdade. Quando questionada, ela disse que a mãe de verdade era quem ficava com ela todo dia e cuidava dela direito. A dor que senti foi física, como se alguém tivesse me dado um soco no peito. E tem mais? Continuou Carlos. João foi flagrado algumas vezes dizendo para os colegas que a mãe biológica dele não ligava muito para eles, que só visitava quando se sentia culpada. Isso não é verdade! Explodi. Eu ligo todos os dias. Eu mando mensagens, tento marcar encontros, sugiro atividades. Eu sei, senhora Mariana, mas a questão é, de onde essas crianças tiraram essas ideias? Ficamos em silêncio por um momento. A resposta era óbvia, mas nenhum de nós queria verbalizá-la. Há mais uma coisa, disse Carlos hesitante. Meu contato na escola mencionou que Camila está muito presente. Ela participa de todas as reuniões de pais, conhece todos os professores pelo nome, está sempre disponível para buscar as crianças. E aparentemente ela se refere a João e Ana como meus filhos quando fala com outros pais. Meus filhos. As palavras ecoaram na minha cabeça como um eco distorcido. Olha, senhora Mariana. Carlos se inclinou para a frente. Na minha experiência, esse tipo de situação raramente tem uma solução fácil. Camila não está fazendo nada tecnicamente errado. Ela está sendo uma madrasta presente, envolvida. O problema é que no processo ela parece estar substituindo você. Como posso competir com alguém que tem o dia inteiro livre para se dedicar aos meus filhos? Que tem recursos ilimitados? Que mora na mesma casa que eles? Talvez a pergunta não seja como competir, mas como reconquistar. Naquela noite em casa, fiquei olhando para fotos antigas. João bebê no meu colo no hospital. Ana dando os primeiros passos enquanto eu a filmava. Aniversários, natais, viagens em família. Memórias que pareciam de uma vida passada. Peguei o telefone e escrevi uma mensagem para eles. Meus amores, estou com muita saudade. Que tal fazermos algo especial no próximo fim de semana? Vocês escolhem o que querem fazer.
Eu amo vocês mais que tudo. Mandei e esperei. 1 hora depois, a resposta veio do João. Mãe, acho melhor cancelar esse fim de semana. A gente tem muita coisa para fazer aqui. Desculpa. Desculpa. Meu filho de 12 anos estava me pedindo desculpas por não querer passar tempo comigo. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se Camila estava jogando sujo, eu também podia jogar. Se ela queria uma guerra silenciosa pelos corações dos meus filhos, ela teria uma. Mas primeiro, eu precisava de munição. E sabia exatamente onde encontrá-la. Dr. Fernando me olhou como se eu tivesse perdido completamente o juízo. Mariana, você está me pedindo para solicitar autorização judicial para monitorar os celulares dos seus próprios filhos? Você percebe como isso soa? Soa como uma mãe desesperada tentando descobrir por que seus filhos subitamente a rejeitam. Respondi, tentando manter a voz firme. Eles são menores de idade. Eu tenho direitos parentais. E se alguém está influenciando eles contra mim, preciso saber. E se não estiver? E se você descobrir que eles realmente preferem ficar com o pai e a madrasta? Você está preparada para essa possibilidade? A pergunta me atingiu como um tapa. Não, eu não estava preparada. Mas também não estava preparada para desistir sem lutar. Preciso tentar, disse simplesmente. 2 semanas e muita papelada depois, eu tinha a autorização. O aplicativo de monitoramento seria instalado nos celulares de João e Ana durante uma das minhas visitas supervisionadas. Eles não saberiam. Pelo menos, não inicialmente. O sábado seguinte foi estranho e tenso. João e Ana vieram para meu apartamento, mas era como se estivessem cumprindo uma obrigação. Conversas monossilábicas, olhares evasivos, aquele ar de quem estava contando os minutos para ir embora. Que tal assistirmos um filme juntos? Sugeri. Vocês podem escolher. Tanto faz, disse Ana mexendo no celular. Ou podemos fazer aquela pizza caseira que vocês adoravam. Não estou com fome, João respondeu, sem tirar os olhos da tela. Enquanto eles estavam distraídos, consegui instalar o aplicativo. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Mas nenhum dos dois percebeu. Quando finalmente foram embora, no domingo à noite, eu me senti exausta. Não pela atividade física, mas pelo esforço emocional de tentar conectar com 2 crianças que pareciam viver atrás de uma parede de vidro. Na segunda-feira de manhã, abri o aplicativo de monitoramento pela primeira vez. Minha mão tremia quando cliquei para ver as mensagens. O que encontrei foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Conversas entre Camila e Ana. Camila. Como foi o fim de semana na casa da sua mãe? Ana. Foi chato. Ela ficou tentando me fazer falar o tempo todo. Camila. Tadinha, ela deve estar se sentindo culpada por ter abandonado vocês. Ana. Ela não nos abandonou. Camila. Claro que sim, amor. Se ela realmente se importasse, teria lutado mais para ficar com vocês. Mas ela preferiu a própria vida. Agora quer compensar com visitas. Mas você sabe quem te ama de verdade, né? Ana. Você e o papai. Camila. Isso mesmo. Nós somos sua família de verdade agora. Eu tive que parar de ler para respirar. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Havia mais. Muito mais. Mensagens para João. Camila. Seu pai está preocupado. Disse que você pareceu triste quando voltou da casa da sua mãe. João. Eu fico confuso lá. Ela fica fazendo pergunta e querendo que eu conte tudo. Camila. É porque ela quer informação para usar contra nós. Seu pai me contou que ela já tentou tirar vocês de nós antes. João. Sério? Camila. Sério. Mas não se preocupa. Nós nunca vamos deixar isso acontecer. Você e a Ana são nossos filhos agora. Nossos filhos. Ela estava realmente tentando apagar minha existência. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma conversa mais recente, encontrei isto. Ana, para uma amiga da escola. Não sei se devo contar para a minha mãe que a Camila disse que ela só quer a gente de volta por causa da pensão. Amiga. Que pensão? Ana.
A Camila disse que minha mãe recebe dinheiro do meu pai por nossa causa e que se a gente não visitasse mais ela, o dinheiro pararia. Amiga. Isso é verdade? Ana. Não sei. Mas a Camila disse que por isso ela fica insistindo tanto para a gente ir lá. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Camila estava plantando mentiras na cabeça das minhas crianças. Mentiras cruéis e calculadas, desenhadas especificamente para me fazer parecer interesseira e manipuladora. E funcionava. Nas mensagens entre eles, João e Ana expressavam cada vez mais resistência às visitas. Falavam sobre como era chato ter que vir para minha casa, como Camila era mais legal e entendia eles melhor. Em uma conversa particularmente dolorosa, Ana escreveu para uma prima: "Acho que minha mãe não gosta muito da gente. Se gostasse, não teria deixado a gente morar longe dela." Essa foi a gota d'água. Liguei para Dr. Fernando imediatamente. "Consegui", disse, mal conseguindo controlar a emoção na voz. "Tenho as provas." "Que tipo de provas?" "Mensagens. Conversas onde Camila está claramente manipulando as crianças contra mim. Mentindo sobre pensão alimentícia, dizendo que eu os abandonei, se referindo a eles como filhos dela." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Mariana, isso pode ser exatamente o que precisamos. Mas você precisa entender que vamos ter que expor tudo isso. As crianças vão descobrir que você estava monitorando elas. Como acha que vão reagir?" A pergunta me atingiu em cheio. João e Ana se sentiriam traídos, invadidos? Isso poderia afastá-los ainda mais de mim? "Não importa", disse finalmente. "Eles já estão sendo afastados de mim através de mentiras. Pelo menos agora tenho a chance de mostrar a verdade." "Está bem. Vamos marcar uma reunião para revisar todo o material. E Mariana, prepare-se. Isso vai ficar feio antes de melhorar." Desliguei o telefone e me sentei em silêncio no meu apartamento vazio. Lá fora, podia ouvir crianças brincando no pátio do prédio. Risos, gritos de alegria, a trilha sonora de uma infância normal. Meus filhos costumavam brincar assim. Costumavam rir comigo, confiar em mim, me ver como o porto seguro em suas vidas. Agora eu era a intrusa, a pessoa que eles visitavam por obrigação, a mãe que, na cabeça deles, os havia abandonado por interesse próprio, mas não mais. Com as evidências que tinha, finalmente poderia mostrar ao mundo, e mais importante, aos meus próprios filhos, quem realmente estava mentindo. A guerra silenciosa estava prestes a se tornar bem barulhenta. O aniversário de 13 anos do João seria a minha oportunidade. Durante semanas, planejei cada detalhe. Não seria apenas uma festa. Seria o momento em que a verdade finalmente viria à tona. Dr. Fernando havia revisado todas as evidências e estava confiante de que tínhamos um caso sólido para reverter a guarda. Mas primeiro, eu queria que todos soubessem quem realmente era Camila. A festa seria na casa do Ricardo, nossa antiga casa. Ele não podia negar, afinal, era o aniversário do filho dele também. Camila tentou sugerir que fosse apenas uma comemoração íntima, mas João, por sua própria conta, disse que queria os avós presentes. Meus pais, os pais do Ricardo, minha irmã Paula e alguns amigos próximos da família estariam lá. Perfeito. Cheguei cedo, levando o presente que havia escolhido com tanto carinho. Uma bicicleta nova que João havia mencionado querer meses atrás, antes de tudo virar esse pesadelo. Ele me agradeceu educadamente, mas sem o entusiasmo que eu esperava. Ana mal olhou na minha direção. Camila estava em seu elemento, brincando de anfitriã perfeita. Cabelos impecáveis, maquiagem discreta mas caprichada, vestido que custava mais que meu aluguel. Ela cumprimentou a todos com sorrisos calorosos e abraços familiares, como se fosse realmente parte da família há décadas. "Mari, que bom que você conseguiu vir", disse ela, me abraçando com aquela falsidade que eu havia aprendido a reconhecer. "João ficou tão feliz quando soube que você estaria aqui." Mentira. Pelas mensagens que eu havia monitorado, sabia que João havia expressado ansiedade sobre minha presença. Camila havia acalmado ele,
dizendo que eu provavelmente não ficaria muito tempo. Durante a primeira hora, observei. Camila circulava pela festa com propriedade, contando anedotas sobre João e Ana para os convidados, como se os conhecesse desde bebês. Ela falava sobre quando meu João começou a jogar futebol e como minha Ana é artística. Meu João. Minha Ana. Meus pais tentavam manter a cordialidade, mas eu via a atenção nos seus rostos. Eles também haviam notado como as crianças estavam diferentes, mais distantes. Minha mãe havia me ligado 2 semanas antes, preocupada porque Ana havia se recusado a falar com ela no telefone. É só uma fase, Camila explicou para minha mãe quando esta perguntou sobre o comportamento estranho da neta. Crianças dessa idade ficam mais seletivas com afeto. Mas ela está bem, está feliz. Nós cuidamos muito bem dela. Nós. Como se eu não existisse. Foi quando decidi que chegara a hora. Pessoal? Disse, batendo levemente na taça para chamar a atenção. Antes de cantarmos parabéns, gostaria de dizer algumas palavras sobre o João. Ricardo me olhou com suspeita. Camila sorriu, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. 13 anos. Comecei, olhando diretamente para meu filho. João, eu me lembro do dia que você nasceu como se fosse ontem. Quando o médico te colocou nos meus braços, eu prometi que sempre te protegeria, que sempre lutaria por você. João me olhou, confuso. Havia algo na minha voz que ele não reconhecia. Uma determinação que não estava presente há meses. E Ana, continuei, virando para minha filha. Você sempre foi minha pequena guerreira. Lembra quando você tinha 5 anos e decidiu que ia proteger o João dos meninos mais velhos na escola? Você sempre soube a diferença entre o certo e o errado. As crianças trocaram olhares desconfortáveis. Os adultos começaram a sentir que algo estava acontecendo. O que eu quero dizer, prosseguir, tirando o celular do bolso, é que às vezes, quando amamos alguém, precisamos protegê-los da verdade. Mas chega um momento em que a verdade precisa ser dita, não importa o quanto doa. Mariana, Ricardo se adiantou. Talvez não seja o momento para... É exatamente o momento, interrompi. Porque durante meses me perguntei por que meus filhos subitamente pararam de me amar. Por que pararam de responder minhas mensagens? Por que cancelavam visitas? Por que me olhavam como se eu fosse uma estranha? Camila estava pálida agora. Mariana, as crianças estão bem. Não precisa criar drama. Drama? Ri, mas não havia humor na minha voz. Você acha que descobrir que alguém está manipulando seus filhos contra você é drama? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Até as crianças haviam parado de se mexer. Do que você está falando? Perguntou Ricardo. Em vez de responder, conectei meu celular à TV da sala. Ainda sabia onde estavam os cabos. Ainda era minha casa também, de certa forma. A tela se iluminou com capturas de tela das mensagens. Vou ler para vocês algumas conversas muito interessantes, disse, minha voz ecoando na sala silenciosa. Comecei com as mensagens mais leves, aquelas onde Camila simplesmente se referia às crianças como seus filhos. Vi o rosto do Ricardo mudar gradualmente da confusão para o choque. Então, parti para as mais pesadas. Claro que sim, amor. Se ela realmente se importasse, teria lutado mais para ficar com vocês. Mas ela preferiu a própria vida. Li, olhando diretamente para Camila. Isso foi você falando com Ana sobre mim, Camila. Explicando para uma criança de 10 anos por que a mãe dela a abandonou. Ana estava chorando agora. João parecia confuso, olhando entre mim e Camila como se estivesse vendo ambas pela primeira vez. E tem mais, continuei. Implacável. É porque ela quer informação para usar contra nós. Seu pai me contou que ela já tentou tirar vocês de nós antes. Isso foi para o João, plantando paranoia sobre as próprias perguntas que uma mãe faz para os filhos. Mariana, para, Ricardo disse, mas sua voz estava fraca. Não vou parar. Vocês querem ouvir a melhor parte? Camila disse para Ana que eu só quero vocês de volta por causa da pensão alimentícia. Que se vocês parassem de me visitar, o dinheiro pararia. Minha mãe ofegou. Paula cobriu a boca com as mãos.
Isso não é verdade, Ana soluçou. A Camila disse que eu sou interesseira, que não amo vocês de verdade, que abandonei vocês. Minha voz subiu involuntariamente. Ana, meu amor, você acha mesmo que uma mãe que carregou você por 9 meses, que ficou acordada noites inteiras quando você estava doente, que ensinou você a andar, a ler, a ser forte, você acha que essa mãe simplesmente pararia de amar você? João estava chorando agora também. Mãe, a gente não sabia. Claro que não sabiam. Vocês são crianças. Alguém que deveria cuidar de vocês escolheu usar vocês numa guerra contra mim. Todos os olhos se voltaram para Camila, que estava tremendo. Isso está fora de contexto. Ela gaguejou. Eu só estava tentando ajudar as crianças a se adaptarem. Se adaptarem ao quê? A me odiar? Eu não disse para eles te odiarem. Ela gritou, perdendo finalmente a compostura. Eu só queria que eles entendessem que tinham uma nova família agora. Que eu podia cuidar deles melhor. Que eles não precisavam ficar divididos entre 2 casas. O silêncio que seguiu foi absoluto. Camila, Ricardo disse, sua voz irreconhecível. Você fez isso? Realmente disse essas coisas para as crianças? Ela olhou ao redor da sala, vendo as expressões de choque e desapontamento nos rostos de todos. Eu só queria ser uma boa mãe para eles, sussurrou. Eu queria que eles me amassem, fazendo eles me odiarem, respondi, sentindo uma mistura de raiva e pena. Camila, você pode ter a idade das minhas crianças, mas eu esperava que tivesse pelo menos a maturidade de não usar elas numa disputa que você criou na sua própria cabeça. João se levantou da cadeira e caminhou até mim. Quando me abraçou, foi como se anos de tensão se dissolvessem de uma vez. Mãe, me desculpa. Ele soluçou no meu ouvido. A gente acreditou nela. A gente achou que você não queria mais a gente. Ana veio correndo em seguida, me abraçando pela cintura como costumava fazer quando era menor. Mamãe, eu senti sua falta. Ela chorou. Eu senti muita falta, mas a Camila disse que você estava ocupada demais para se importar com a gente. Abracei meus filhos, sentindo-os realmente presentes comigo pela primeira vez em meses. Por cima das cabeças deles, vi Ricardo confrontando Camila, sua voz baixa mas claramente furiosa. Meus pais se aproximaram, minha mãe com lágrimas nos olhos. Minha netinha, ela disse acariciando o cabelo da Ana, você nunca mais precisa duvidar do amor da sua mãe. Nunca. A festa havia acabado, obviamente. Os convidados foram embora em silêncio, alguns me dando abraços de apoio, outros apenas acenando constrangidos. Camila saiu da casa sem olhar para trás, Ricardo a seguindo para o que eu imaginava seria uma conversa muito longa e muito difícil. Fiquei com João e Ana na sala, no sofá onde costumávamos assistir filmes em família quando ainda éramos uma família. O que vai acontecer agora? Perguntou João. Agora vocês voltam para casa comigo, respondi, beijando o topo da cabeça dele. E vamos reconstruir tudo o que foi quebrado. Devagar, com paciência, mas vamos reconstruir. E a Camila? Ana perguntou. Respirei fundo. Parte de mim queria dizer coisas terríveis sobre ela. Mas olhei para os rostos dos meus filhos e escolhi um caminho diferente. A Camila vai aprender que amor de verdade não se conquista destruindo outros amores. Disse finalmente. E vocês vão aprender a diferença entre alguém que ama vocês e alguém que quer possuir vocês. Naquela noite, pela primeira vez em quase 1 ano, meus filhos dormiram na minha casa. E pela primeira vez em quase 1 ano, consegui dormir em paz. A verdade havia finalmente sido revelada. E embora o caminho para a cura fosse longo, pelo menos agora estávamos caminhando na direção certa. As 2 semanas que seguiram a festa foram as mais intensas da minha vida. Dr. Fernando trabalhou rapidamente com as evidências que tínhamos. As mensagens documentando a manipulação psicológica de Camila foram mais que suficientes para o juiz reverter a decisão de guarda. Ricardo, visivelmente abalado pelas revelações, não contestou.
Na verdade, ele me procurou 2 dias depois da festa. Mariana, ele disse sentado desconfortavelmente na sala do meu apartamento, um lugar onde ele nunca havia estado. Eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia o que ela estava fazendo. Olhei para o homem com quem fui casada por 12 anos. Havia envelhecido visivelmente nas últimas semanas. Os cabelos mais grisalhos, linhas de expressão que não lembrava de ver antes. Mas você deve ter notado as mudanças nas crianças, respondi. A forma como elas começaram a falar sobre mim, como cancelavam as visitas. Eu pensei que fosse coisa de criança mesmo. Fase. E Camila sempre tinha uma explicação. Dizia que você estava trabalhando muito, que as crianças não queriam incomodar. Ele passou a mão pelos cabelos. Merda, Mari. Sou um péssimo pai. Não, disse, surpreendendo a nós dois. Você é um pai que confiou na pessoa errada. Há uma diferença. Como vamos explicar isso para eles? João e Ana? Eles gostavam da Camila. Mesmo com toda a manipulação, ela foi carinhosa com eles. Como explico que a pessoa que eles viam como segunda mãe estava, na verdade, tentando apagar a mãe verdadeira? Era uma pergunta que me mantinha acordada à noite. Porque, apesar de tudo, eu via como as crianças estavam confusas. Elas haviam genuinamente criado afeto por Camila. Para elas, ela não era apenas a esposa do pai. Era alguém que participava da vida delas, que conhecia seus gostos, que estava presente no dia a dia. O fato de que esse carinho havia sido construído sobre mentiras sobre mim não apagava os sentimentos reais que elas tinham desenvolvido. Vamos dizer a verdade, respondi finalmente. Que as pessoas às vezes fazem coisas erradas por motivos complicados. Que é possível gostar de alguém e ainda assim reconhecer que essa pessoa fez algo prejudicial. Ricardo assentiu lentamente. E Camila? Ela quer conversar com você. Absolutamente não. Mari, por favor. Ela está destruída. Não estou defendendo o que ela fez, mas... Ela é jovem, insegura. Acho que ela realmente pensou que estava protegendo as crianças. Protegendo de quê? De mim? Da própria mãe delas? Da confusão de ter 2 mães, ele disse suavemente. Mariana, ela me disse que cresceu numa família desestruturada. Pais separados que viviam brigando, usando ela como mensageira entre eles. Acho que ela genuinamente pensou que estava poupando João e Ana disso. Por um momento, senti uma pontada de algo que poderia ser empatia, mas foi rapidamente substituída pela raiva. Ricardo, eu não importa qual foi a infância dela. O que ela fez foi cruel e calculado. Ela não tentou proteger nossas crianças. Ela tentou roubá-las de mim. Ele suspirou. Você está certa. Só... Eu a amo, Mari. Sei que isso é complicado para você ouvir, mas eu realmente a amo, e agora não sei como conciliar esse amor com o que ela fez. Olhei para Ricardo, o pai dos meus filhos, o homem que uma vez prometi amar para sempre, e senti uma tristeza profunda. Não por ele, mas pela situação toda. Por como o amor pode ser complicado e destrutivo ao mesmo tempo. Isso é algo que você vai ter que resolver sozinho, disse. Minha única preocupação agora são as crianças. 3 dias depois, João e Ana voltaram oficialmente para minha casa. Não para visitas de fim de semana, mas para morar. O quarto que havia preparado para eles anos atrás, e que estava quase sempre vazio ultimamente, finalmente tinha vida novamente. Mas não foi simples. Na primeira noite, Ana acordou chorando. Mamãe, ela disse quando entrei no quarto dela. Eu sinto falta da Camila. As palavras foram como uma punhalada, mas forcei-me a respirar fundo antes de responder. É normal sentir falta, meu amor. Vocês conviveram com ela por muito tempo. Mas ela mentiu para a gente sobre você. Ana soluçou. Por que ela fez isso se gostava da gente? Como explicar para uma criança de 10 anos a complexidade dos sentimentos adultos? Como fazer uma menina entender que alguém pode amar genuinamente, mas ainda assim fazer coisas terríveis? Às vezes, disse, me sentando na beirada da cama e afagando seus cabelos.
As pessoas fazem coisas erradas porque estão com medo. A Camila tinha medo de não ser importante para vocês. Então, ela tentou fazer com que eu parecesse menos importante. Isso foi muito errado dela. Foi sim, muito errado. Mas eu ainda me lembro das coisas boas que ela fez com a gente. Dos brigadeiros, das vezes que ela me ajudou com a lição de casa. E tudo bem lembrar dessas coisas, Ana. Pessoas complicadas fazem coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Você pode ter boas lembranças da Camila e ainda assim estar brava com ela pelo que ela fez. Ana ficou em silêncio por um momento. Mamãe, eu sinto muito por ter acreditado nela quando ela disse que você não gostava mais da gente. Meu amor, disse, beijando sua testa. Você não tem que se sentir mal. Você é uma criança. Era trabalho dos adultos proteger você, não te confundir. João teve suas próprias dificuldades. Ele estava mais bravo que Ana, mas também mais confuso. Como menino de 13 anos, sentia vergonha de ter sido enganado por Camila. Eu deveria ter percebido, ele me disse uma tarde, enquanto fazíamos juntos o dever de matemática na mesa da cozinha. Algumas coisas que ela dizia sobre você não faziam sentido. Como o quê? Tipo, quando ela disse que você não tinha vindo na apresentação da escola porque estava trabalhando. Mas eu lembrava de você pedindo para trocar comigo o fim de semana, justamente por causa da apresentação. Meu coração se apertou. Por que você não questionou? João deu de ombros constrangido. Porque, sei lá, ela sempre parecia ter certeza do que estava falando, e o papai concordava com ela, então... João, disse largando o lápis e olhando diretamente para ele, quero que você entenda uma coisa. Questionar adultos quando algo não faz sentido não é desrespeitoso. É inteligência, mesmo quando esse adulto sou eu. Ele sorriu pela primeira vez em semanas. Pode deixar, mãe. Agora eu vou questionar tudo. Ótimo, ri. Vai ser um inferno, mas pelo menos você vai estar pensando por si mesmo. Estabelecemos novas rotinas. Café da manhã juntos antes da escola. João me ajudando a cozinhar no jantar. Ana e eu lendo juntas antes de dormir. Atividade simples que havia sido privada de fazer por quase um ano. Mas havia momentos difíceis também. Quando Ana perguntou se podia ligar para Camila no aniversário dela. Quando João mencionou, sem pensar, algo que a Camila costumava dizer. Quando ambos expressaram culpa por gostar de certas memórias que tinham com ela. Vocês não estão traindo ninguém por ter sentimentos complicados. Eu repetia sempre que necessário. Pessoas complicadas deixam sentimentos complicados. 2 semanas depois que as crianças voltaram para casa, Ricardo apareceu na porta do apartamento numa noite de terça-feira. Estava com aparência terrível. Posso entrar? Perguntou. Preciso conversar com você. E com eles. João e Ana estavam fazendo lição de casa na sala. Quando viram o pai, correram para abraçá-lo. Era claro que sentiam falta dele também. Toda essa situação havia sido confusa para todos. Crianças, Ricardo disse, se ajoelhando para ficar na altura deles. Vim aqui para pedir desculpas, para vocês e para a mãe de vocês. João e Ana o olharam com atenção. Papai deveria ter percebido o que estava acontecendo. Deveria ter protegido vocês. E, principalmente, deveria ter protegido o relacionamento de vocês com a mãe. E a Camila? Ana perguntou. Onde ela está? Ricardo respirou fundo. A Camila foi embora, meu amor. Ela voltou para a casa dos pais dela. Nós não vamos mais morar juntos. Eu vi a confusão no rosto das crianças. Independente de tudo, elas haviam se acostumado com Camila como parte da família. Ela vai ficar bem, Ricardo continuou. E talvez um dia, quando vocês forem mais velhos, possam conversar com ela sobre tudo isso. Mas por enquanto, é melhor que ela fique longe enquanto vocês se curam. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora e as crianças dormiram, sentei na varanda do apartamento com uma xícara de chá. O silêncio não era mais ensurdecedor. Era só silêncio. O tipo que permite que você ouça seus próprios pensamentos. Meus filhos estavam em casa, feridos, confusos, mas em casa. E pela primeira vez em quase um ano,
Eu acreditava que íamos ficar bem. Não imediatamente. A confiança que havia sido quebrada levaria tempo para ser totalmente reconstruída. Eles precisariam de terapia para processar a manipulação que sofreram. Eu precisaria aprender a ser paciente com o processo de cura. Mas estávamos juntos. E juntos, podíamos reconstruir qualquer coisa. 6 meses depois, nossa vida havia encontrado um novo ritmo. João estava indo bem na escola novamente. Suas notas, que haviam despencado durante os meses de confusão emocional, estavam voltando ao normal. Ele havia se juntado ao time de futebol da escola e frequentemente me contava sobre os treinos, os jogos, os amigos, conversas que eu havia perdido por quase um ano. Ana havia começado aulas de dança, algo que sempre quis fazer, mas que, de alguma forma, nunca havia acontecido quando morava com Ricardo e Camila. Ela vinha para casa com os olhos brilhando, mostrando os passos que havia aprendido, fazendo planos para as apresentações de fim de ano. A terapia familiar estava ajudando. Doutora Helena, nossa psicóloga, havia nos dado ferramentas para lidar com os sentimentos complicados que ainda surgiam. Para João, que lutava com raiva de si mesmo por ter sido enganado. Para Ana, que ainda sonhava ocasionalmente com Camila e acordava confusa e triste. Para mim, que tentava equilibrar minha própria raiva com a necessidade de ajudar as crianças a processar a experiência sem demonizar totalmente alguém que havia sido importante para elas. O perdão, doutora Helena nos explicou numa sessão, não significa que você aprova o que a pessoa fez. Significa que você para de deixar que as ações dela controlem sua vida. Era mais fácil dizer que fazer. Um sábado de manhã, enquanto Ana e eu fazíamos panquecas, uma tradição que havíamos retomado, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você acha que a Camila está bem? Parei de mexer a massa por um segundo. Por que você pergunta, meu amor? Porque eu fico pensando. Se ela fez aquelas coisas porque estava triste ou com medo, ela deve estar muito triste agora. A empatia da minha filha de 10 anos me surpreendeu e me orgulhou ao mesmo tempo. Mesmo depois de tudo que havia passado, ela ainda conseguia se preocupar com alguém que a havia machucado. Eu imagino que sim, respondi cuidadosamente. Quando fazemos coisas erradas, geralmente nos sentimos mal depois. Você acha que ela aprendeu? Essa era uma pergunta mais difícil. Eu realmente não sabia se Camila havia aprendido alguma coisa ou se apenas estava zangada por ter sido descoberta. Espero que sim, disse finalmente. Para o bem dela. João, que estava ouvindo da mesa onde fazia lição de casa, olhou para cima. Mãe, você perdoou ela? A pergunta ficou pendurada no ar. Eu havia perdoado Camila? Não sentia mais aquela raiva ardente que me consumia nos primeiros dias após a descoberta. Mas perdão. Perdão era outra coisa. Estou tentando, respondi honestamente. Perdão é um processo, não uma decisão única. O que isso quer dizer? Sentei na mesa com eles, deixando as panquecas de lado por um momento. Quer dizer que às vezes eu acordo e ainda sinto raiva do que ela fez. Outras vezes, consigo entender que ela era jovem e insegura e tomou decisões ruins. E às vezes consigo até ter pena dela. E qual é o certo? Ana perguntou. Todos são certos, disse. Sentimentos não são certos ou errados. Eles só são. O que importa é o que fazemos com eles. 2 semanas depois, recebi uma carta. Não havia endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente. Mariana, sei que provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso escrever isso. Eu estraguei tudo. Não só para você e para as crianças, mas para mim também. Quando comecei a influenciar João e Ana contra você, eu realmente acreditava que estava fazendo o certo. Eu pensei que se eles me amassem mais, se me vissem como a mãe de verdade, todo mundo seria mais feliz. Eu estava errada. Muito errada. Eu nunca tive uma família estável. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos e passaram o resto da minha infância me usando para machucar um ao outro. Juro que pensei que estava protegendo João e Ana disso. Mas acabei fazendo exatamente a mesma coisa. Não estou pedindo perdão.
Sei que não mereço. Só quero que você saiba que eu reconheço o que fiz e que estou fazendo terapia para entender por que fiz isso. João e Ana são crianças incríveis. Você fez um trabalho maravilhoso criando eles. Eu só espero que consiga desfazer o estrago que causei. Lamento profundamente. Camila ler a carta me trouxe uma mistura de sentimentos. Raiva, porque ela havia demorado meses para reconhecer o que havia feito. Tristeza, porque podia ver a dor real nas palavras dela. E, surpreendentemente, um pouco de alívio. Não porque a carta mudava alguma coisa do que havia acontecido, mas porque mostrava que Camila estava, pelo menos, tentando entender. E talvez isso significasse que outras crianças não passariam pelo que João e Ana passaram. Mostrei a carta para as crianças naquela noite. João a leu 2 vezes antes de falar. Ela parece arrependida de verdade. Parece. Concordei. Isso muda alguma coisa? Ana perguntou. Para mim? Não muito. Vocês ainda não vão ter contato com ela, pelo menos não por um bom tempo. Mas me deixa um pouco menos preocupada de que ela vá fazer isso com outras crianças. Você vai responder? João quis saber. Pensei na pergunta. Parte de mim queria ignorar a carta completamente. Outra parte queria escrever uma resposta furiosa, listando todo o dano que ela havia causado. Mas uma parte pequena e crescente de mim queria algo diferente. Talvez, disse. Mas se responder, vai ser para deixar claro que reconhecer o erro é só o primeiro passo. O importante é garantir que isso nunca mais aconteça. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei para escrever uma resposta. Escrevi várias versões. Uma cheia de raiva, uma fria e formal, uma longa e detalhada sobre todos os danos que ela havia causado. No final, escrevi apenas isto. Camila, recebi sua carta. Fico feliz em saber que você está fazendo terapia e tentando entender suas ações. O que você fez causou muito dano. João e Ana ainda estão se recuperando da confusão e da dor que suas mentiras causaram. Isso vai levar tempo. Espero sinceramente que você use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor, para que outras crianças não passem pelo que meus filhos passaram. Não vou responder a futuras correspondências. Meu foco agora é inteiramente na recuperação da minha família. Mariana, enviei a carta e me senti mais leve. Não porque havia perdoado completamente Camila, mas porque havia fechado aquele capítulo de uma forma que honrava meus sentimentos sem perpetuar o ciclo de dor. O perdão, percebi, não era sobre Camila. Era sobre não deixar que sua toxicidade continuasse envenenando nossa família. 3 meses depois, Ricardo apareceu para o aniversário de Ana com uma namorada nova. Ela se chamava Beatriz, tinha 42 anos, era divorciada e tinha 2 filhos próprios. Quando se apresentou para João e Ana, foi respeitosa, mas não excessivamente carinhosa. É um prazer conhecer vocês, ela disse. Ouvi muitas coisas boas sobre vocês. Não tentou abraçá-los. Não fez promessas sobre como seria divertido. Não sugeriu atividades em família. Apenas foi educada e presente. Depois da festa, João me puxou de lado. Ela parece legal, disse. Diferente. Diferente como? Ela não está tentando ser nossa mãe. Está só sendo ela mesma. Sorri. Às vezes, isso é exatamente o que precisamos. Naquela noite, olhando Ana soprar as velas do bolo que fizemos juntas, senti uma gratidão profunda. Não pelo que havíamos passado, mas por termos sobrevivido a isso. Por estarmos mais fortes. Por meus filhos terem aprendido, tão novos, a diferença entre amor verdadeiro e manipulação. O perdão era um processo. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Mas estávamos caminhando na direção certa, um passo de cada vez. E isso era suficiente. 2 anos depois do aniversário que mudou tudo, estou sentada na arquibancada assistindo João jogar futebol pelo time da escola. Ana está ao meu lado desenhando no caderno de esquetes que sempre carrega. Ricardo está algumas fileiras atrás com Beatriz, que se tornou uma presença constante e tranquila em nossas vidas. É um sábado comum, mas há algo profundamente extraordinário nessa normalidade.
João marca um gol e procura por mim na arquibancada. Quando nossos olhares se encontram, ele sorri e faz um gesto discreto. Nossa saudação secreta desde que ele era pequeno. Meu coração se enche de uma felicidade simples e completa. Mãe, Ana diz mostrando seu desenho. O que você acha? É um retrato da nossa família. Eu, João, Ana e até Ricardo e Beatriz no canto. Todos com sorrisos enormes, todos juntos, mas cada um em seu próprio espaço. Está lindo, meu amor, digo, beijando o topo da cabeça dela. Você capturou perfeitamente como as coisas são agora. E era verdade. Depois de tudo que passamos, encontramos uma nova configuração que funcionava. Não era a família nuclear tradicional que eu havia sonhado um dia, mas era nossa família, real, honesta e construída sobre amor verdadeiro em vez de manipulação. João termina o jogo e corre até nós, suado e radiante. Vocês viram? 3 gols! Ele grita, me abraçando sem se importar com o suor. Vimos todos, Ana responde fechando o caderno. Você estava voando lá. Ricardo se aproxima com Beatriz. Nos últimos 2 anos, aprendemos a navegar essa nova dinâmica familiar. Não foi fácil no início. Havia ressentimentos, desconfortos, momentos de tensão. Mas, com terapia familiar e muito diálogo, conseguimos construir algo que funcionava para todos, especialmente para as crianças. Bela partida, filho, Ricardo diz, bagunçando o cabelo de João. Aquele terceiro gol foi espetacular. A gente vai celebrar no restaurante do shopping? João pergunta, olhando entre mim e Ricardo. Essa era outra coisa que havíamos aprendido. Celebrar juntos quando apropriado, manter limites quando necessário. Beatriz nunca tentou tomar meu lugar. Uma lição que, imagino, Ricardo deve ter deixado muito clara desde o início do relacionamento deles. Claro, respondo. Mas primeiro você precisa tomar um banho. Você está fedendo, João. Ele ri e me abraça mais forte, de propósito. Agora você também está fedendo, mãe. Ana finge nojo, mas está rindo também. Estes momentos, simples, bobos, cheios de amor genuíno, são o que me fazem acreditar que fizemos as escolhas certas. No restaurante, enquanto João devora um hambúrguer e Ana negocia para pedir sobremesa, meu telefone vibra com uma mensagem. É da doutora Helena. Mariana, vi que Ana ganhou o concurso de redação da escola. Vocês devem estar muito orgulhosos. Como está se sentindo sobre o progresso das crianças? Sorriu ao ler. Ana havia escrito sobre famílias modernas para um concurso escolar e ganhou o primeiro lugar. Na redação, ela falou sobre como sua família havia passado por mudanças difíceis, mas que aprendeu que família de verdade é sobre pessoas que se amam e se apoiam, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Quando a professora me mostrou a redação, chorei. Não de tristeza, mas de orgulho. Minha filha de 12 anos havia processado nossa experiência de uma forma tão madura e sábia que me deixou sem palavras. Mãe, João me tira dos pensamentos. Posso contar uma coisa? Claro, meu amor. Ele olha rapidamente para Ricardo e Beatriz. Depois volta para mim. Na escola tem uma menina nova. Os pais dela acabaram de se separar e ela está muito triste. Eu falei para ela que separação não é o fim do mundo. Que às vezes as famílias ficam diferentes, mas não param de ser família. Meu coração aperta de emoção. E o que mais você disse? Que o importante é que os pais continuem sendo pais, mesmo morando em casas diferentes. E que criança nunca tem culpa quando adulto se separa. Ricardo limpa a garganta, claramente emocionado. Muito bem, João. Aposto que suas palavras ajudaram muito ela. E sabe o que mais? Ana se junta à conversa. Eu disse para minha amiga Clara que se alguém tentar fazer ela escolher entre o pai e a mãe, é porque essa pessoa não entende nada sobre família. Beatriz sorri suavemente. Vocês dois aprenderam coisas muito importantes e estão ajudando outras crianças com o que aprenderam. Ela está certa. João e Ana saíram da nossa experiência traumática com uma sabedoria que a maioria das crianças nunca precisa desenvolver. Eles sabem reconhecer manipulação.
Sabem a diferença entre amor verdadeiro e possessividade. Sabem que questionar adultos não é desrespeito, é proteção própria. Mais tarde, em casa, enquanto ajudo Ana com a lição de matemática e João toma banho, recebo uma ligação inesperada. Alô? Mariana? Aqui é a doutora Santos, da Vara da Família. Tudo bem? Meu estômago se contrai automaticamente. Mesmo 2 anos depois, ligações de advogados ou do tribunal ainda me deixam nervosa. Tudo bem, doutora Santos. Em que posso ajudá-la? Na verdade, é você quem pode nos ajudar. Temos um caso aqui que é muito similar ao que você viveu. Uma mãe que suspeita que a madrasta está manipulando os filhos contra ela. Ela pediu para conversar com alguém que passou por isso. Você estaria disposta? A pergunta me pega de surpresa. Conversar com outra mãe passando pelo que eu passei? Como seria isso? Nada formal. Talvez um café, uma conversa de mãe para mãe. Ela só quer saber que é possível sair dessa situação. Olho para Ana, concentrada nos números à minha frente. Para João, que está cantarolando no banheiro. Para nossa casa, que é pequena, mas cheia de vida e amor verdadeiro. Posso conversar com ela? Respondo. Se minha experiência pode ajudar outra família, eu quero ajudar. 2 semanas depois, estou sentada num café no centro da cidade com uma mulher chamada Sandra. Ela tem a mesma expressão de desespero que eu provavelmente tinha 2 anos atrás. Meus filhos parecem diferentes, ela me conta, as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Eles cancelam visitas, respondem com monossílabos, às vezes me olham como se eu fosse uma estranha. E a madrasta? Ela está sempre presente, sempre tem uma opinião sobre tudo que diz respeito às crianças. Escuto sua história e é como olhar num espelho do passado. As mesmas táticas, os mesmos padrões, a mesma dor. O que você acha que devo fazer? Ela pergunta no final. Primeiro, digo pegando sua mão, você precisa saber que isso não é culpa sua, e que seus filhos não pararam de te amar. Alguém está ensinando eles a agir assim. Mas como eu provo isso? Conto para ela sobre minha experiência, sobre as evidências que consegui, sobre o longo processo de reconstrução. Mas principalmente, conto sobre a esperança. Sandra, hoje meus filhos estão bem. Não apenas bem. Eles estão prospering. Eles aprenderam lições valiosas sobre relacionamentos saudáveis. E nosso vínculo agora é mais forte do que nunca, porque foi testado e sobreviveu. Ela chora um pouco. E eu entendo. São lágrimas de alívio de saber que não está louca, que não está sozinha, que há esperança. Quanto tempo levou? Ela pergunta. Para descobrir a verdade? Alguns meses. Para reconstruir nossa relação? Estamos ainda reconstruindo, de certa forma. Mas os primeiros sinais de melhora apareceram em semanas. E se eu não conseguir provar nada? Então você documenta tudo, busca ajuda profissional e continua sendo a melhor mãe que pode ser, mesmo à distância. Porque uma hora, Sandra, seus filhos vão crescer o suficiente para ver a verdade por si mesmos. Saio do café me sentindo drenada emocionalmente, mas também esperançosa. Se minha experiência pode ajudar uma família a se reunir mais rápido, se pode poupar outras crianças de meses de confusão e manipulação, então talvez tenha valido a pena. Naquela noite, conto para João e Ana sobre meu encontro com Sandra. Ela tem filhos da nossa idade? Ana pergunta. Um pouco mais novos. Por quê? Só pensando... Deve ser muito assustador quando os adultos ficam brigando e você não entende por quê. João concorda. A gente teve sorte de ter você lutando pela gente, mãe, e de ter descoberto a verdade. No? Vocês acham que eu deveria continuar ajudando outras famílias? Eles trocam um daqueles olhares conspiratórios que desenvolveram, mas agora são conspiração saudável, não resultado de manipulação. Sim, Ana diz finalmente. Se você pode ajudar outras crianças a não passar pelo que a gente passou, acho que deveria. João concorda. E quem sabe a gente pode ajudar também? Tipo, conversando com crianças que estão passando por isso? A ideia me surpreende e me emociona ao mesmo tempo.
Meus filhos, que sofreram tanto, querem usar sua experiência para ajudar outros. Vocês teriam que estar muito bem emocionalmente para fazer isso, alerto. E só se realmente quisessem. A gente quer. Ana diz com convicção. Não gostaria que outras crianças se sentissem como a gente se sentiu. 3 meses depois, estou dando uma palestra numa escola para pais sobre sinais de manipulação parental. João e Ana estão na plateia, me apoiando. Depois da palestra, várias mães se aproximam para conversar, algumas claramente vivendo situações similares. Uma delas me pergunta: como você não se tornou amarga depois de tudo isso? É uma pergunta interessante. Eu poderia ter me tornado amarga. Poderia ter passado o resto da vida com raiva, desconfiando de todas as madrastas, envenenando meus filhos contra relacionamentos futuros do pai deles. Porque a amargura seria dar a Camila mais poder sobre minha vida do que ela já teve, respondo. Meus filhos me observam. Se eu tivesse escolhido a amargura, estaria ensinando a eles que mágoa pode nos controlar para sempre. Em vez disso, quis ensinar que podemos escolher crescer, perdoar e construir algo melhor. No carro, voltando para casa, Ana me pergunta: Mãe, você realmente perdoou a Camila? É uma pergunta que ela faz de tempos em tempos, como se estivesse checando minha resposta. Perdoei no sentido de que não desejo mal para ela, respondo. Espero que ela tenha aprendido e que seja feliz em sua vida. Mas isso não significa que confio nela, ou que esqueci o que aconteceu. E o papai? Você perdoou ele? Seu pai é diferente. Ele estava errado em não perceber o que estava acontecendo, mas não estava tentando me machucar intencionalmente. E ele fez tudo o que podia para consertar as coisas depois que descobriu a verdade. João, que havia ficado quieto, finalmente fala: Mãe, obrigado por ter lutado pela gente. Mesmo quando a gente não entendia o que você estava fazendo. Obrigado por terem me perdoado por ter demorado para descobrir o que estava acontecendo. Respondo. Você não demorou. Ana protesta. Você fez tudo o que podia. E no final, salvou nossa família. Chegamos em casa e seguimos nossa rotina noturna. João estuda para um teste de história. Ana pratica piano. Eu termino alguns trabalhos freelancer. Vida normal, família normal, amor normal. Mas há algo profundamente extraordinário nessa normalidade. Ela foi conquistada, foi lutada, foi reconstruída sobre honestidade e amor verdadeiro. Antes de dormir, passo pelos quartos das crianças para dar boa noite. Algo que faço religiosamente desde que voltaram para casa. Mãe, João me chama quando estou saindo. Eu te amo. De verdade. Não porque alguém me disse para falar isso. Rio. Eu sei, meu amor. E eu te amo também. Para sempre. No quarto da Ana, ela já está quase dormindo. Mamãe, ela sussurra. Você acha que outras famílias vão conseguir ficar bem como a gente conseguiu? Espero que sim, meu amor. Principalmente se a gente continuar ajudando elas. Então vamos continuar? Vamos continuar. Ela sorri e fecha os olhos. Saio do quarto e vou para a varanda do apartamento, o mesmo lugar onde costumava sentar quando não conseguia dormir, quando o silêncio dos meus filhos me ensurdecia. Agora o silêncio é diferente. É paz. É a tranquilidade de saber que meus filhos estão seguros, amados e em casa. Olho para as luzes da cidade e penso em todas as famílias lá fora que podem estar passando pelo que passamos. Em todas as crianças sendo usadas como peças num jogo que não entendem. Em todas as mães e pais lutando para proteger seus filhos de manipulação. E penso na esperança. Porque se nossa família pode sobreviver a isso, se pode não apenas sobreviver, mas prosperar e usar a experiência para ajudar outros, então há esperança para todos. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Pode ser ferido, pode ser testado, pode até parecer que foi destruído. Mas amor de mãe, amor de pai, amor de família real, esse tipo de amor não se apaga. Ele apenas espera pacientemente pela oportunidade de brilhar novamente. E quando brilha, ilumina não apenas a família que lutou por ele,
mas todas as famílias ao redor que precisam ver que é possível vencer a escuridão. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre uma família que enfrentou manipulação e mentiras. É sobre a força do amor verdadeiro e sobre como, mesmo nas situações mais difíceis, a verdade sempre encontra uma forma de prevalecer. Quantas famílias ao nosso redor podem estar vivendo situações similares? Quantas crianças estão sendo inconscientemente usadas em jogos de poder entre adultos? Quantos pais e mães estão lutando silenciosamente para manter seus vínculos com os filhos? A mensagem que quero deixar é clara. Nunca desistam do amor verdadeiro. Documentem tudo. Busquem ajuda profissional. Lutem pelos seus filhos com todas as ferramentas legais disponíveis. E, principalmente, lembrem-se de que crianças manipuladas não deixam de amar seus pais. Elas apenas ficam confusas sobre o que é amor verdadeiro. Se você está passando por algo similar, saiba que há esperança. Se você conhece alguém nessa situação, ofereça apoio. Se você trabalha com famílias, fique atento aos sinais. E se você é uma madrasta ou padrasto lendo isso, lembre-se, seu papel é somar a vida das crianças, não substituir ou diminuir o amor que elas têm pelos pais biológicos. Amor verdadeiro não é possessivo, é generoso. Compartilhem suas reflexões sobre essa história. Já viram situações similares? Seus comentários, suas histórias e suas opiniões podem ajudar outras famílias que estão passando por momentos difíceis. Vamos usar o poder das nossas vozes para proteger o que há de mais precioso, nossos filhos e o amor que os une às suas famílias. Comentem, compartilhem e vamos juntos construir um mundo onde toda criança tem o direito de amar e ser amada sem manipulação, sem jogos de poder, sem mentiras. Porque no final, o amor verdadeiro sempre vence. Sempre.